Hello. Hi. Olá, boa noite. And hello to you. E boa noite para você. Well, last session we talked about how to know God who lives on the inside. Na última sessão nós falamos como que nós podemos conhecer o Deus que habita dentro de nós. And while there are lots of ways, E apesar de haverem assim várias maneiras de conhecer esse Deus, one of those ways is by paying attention to the inner conflict. uma das maneiras então é prestar atenção nesse conflito interior que nós experimentamos. And we all have that. E todos nós passamos por isso. So really, knowing and feeling God is much easier than we might have thought. Então conhecer e sentir a presença de Deus é muito mais fácil do que a gente pensa às vezes. Now, I want to talk now. E agora o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: If God is inside me, se Deus então de fato vive dentro de mim, and if He would love to be busy, e se Deus então realmente gosta de estar ocupado, lutando por mim, not only how can I let Him do that, então a pergunta é não apenas como que eu posso ajudar Deus a poder trabalhar, operar em meu benefício, and really, how can I be led by the Spirit? como é que eu posso então ser guiado pelo Espírito Because that's Santo. what we're talking about there. Então é sobre isso que nós estamos falando. But what are some ways that I don't let Him do it? Agora nós vamos ver quais são algumas coisas às vezes que nós fazemos que impedem que Deus possa lutar por nós e agir em nosso favor. Are there ways that have become common to me, Quais são então algumas maneiras que se tornaram comuns para mim, by which I'm not noticing God on the inside? de forma que eu não conheço, não percebo Deus trabalhando no meu interior? I should mention Eu devo mencionar para você, that for the English speakers, para aqueles de vocês que falam inglês e que leem inglês, I have a website eu tenho um website called Life Course. e esse website é lifecourse.org. Lots of things you can get there. E tem muita coisa boa que você pode obter nesse website. I really want to help you. E eu realmente gostaria de ajudar você com isso. And just had a book published. Eu acabei de publicar um livro. It is called God's Astounding Opinion of You. E o nome do livro, o título do livro é A Opinião Fantástica que Deus Tem de Você. And you can get it on Amazon.com. Você consegue esse livro pela Amazon. If you're here in the States, which you probably are not. E aqui no... You can get it in Brazil you Amazon, yes. Okay, good. Eu estou dizendo que dá para encomendar livro pela Amazon no Brasil também. There you go. All right. Ok? Good. All right. I want to take a look at a passage in the book of John, Então nós vamos olhar uma passagem do livro de João. chapter 11, É o capítulo 11 de João. verses 1 through 6. Versículos 1 a 6. It says this. E a passagem diz o seguinte: Now a man named Lazarus was sick. então havia um homem chamado Lázaro que estava doente. He was from Bethany, E ele vivia em Betânia, the village of Mary and her sister Martha. no vilarejo onde Marta e sua irmã Maria também moravam. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, was the same one who poured perfume on the Lord foi a mesma que havia derramado aquele perfume no Senhor, né, sobre o Senhor Jesus, and wiped his feet with her hair. e havia enxugado os seus pés com os seus cabelos. So the sisters sent word to Jesus, Então as irmãs mandaram um recado para Jesus: Lord, the one you love is sick. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente, está enfermo. When he heard this, Jesus said, E quando Jesus ouviu aquele recado, recebeu, ele disse: This sickness will not end in death. essa enfermidade não vai terminar, não vai acabar em morte. No, it is for God's glory, Não, é para a glória de Deus, so that God's Son may be glorified through it. para que o Filho de Deus seja glorificado através dessa situação. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus amava Marta e sua irmã e também a Lázaro. Yet when he heard that Lazarus was sick, No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, he stayed where he was 2 more days. ele ainda ficou no lugar onde ele estava mais 2 dias. This is the God that I know. E este é o Deus que eu conheço. Maybe you know this God too. Talvez você também conheça esse Deus. What did he do when the sisters gave him this great message, important message? O que ele fez quando essas duas irmãs mandaram esse recado tão importante para ele? He did nothing. Ele não fez nada. Have you ever prayed
Já aconteceu de você orar and God seemed to do nothing. e aparentemente Deus não fazer absolutamente nada? That's what happens here. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. But it wasn't that he was not doing anything. Mas não era simplesmente que ele não estivesse fazendo nada. He was doing something. Ele estava fazendo algo. He was doing nothing on purpose. Ele estava fazendo nada de propósito. Jesus lived, even though he was God, Apesar de ser Deus, Jesus viveu a sua vida, he lived as a human being, ele viveu a sua vida aqui na Terra como um ser humano, fully dependent upon the Father totalmente dependente do Pai for direction and provision. com relação a direcionamento e a provisão em todas as coisas. Whatever, well, John chapter 5 verse 19, João capítulo 5, 19 diz o seguinte, Jesus says, Jesus disse o seguinte, I tell you the truth, eu digo a verdade, em verdade vos digo, the Son can do nothing by himself. o Filho não pode fazer nada por si próprio. He can do only what he sees his Father doing. Ele somente pode fazer aquilo que ele vê o Pai fazendo. Because whatever the Father does, Porque tudo aquilo que o Pai faz, the Son also does. o Filho também faz. We see elsewhere in the Scripture Em outras partes das Escrituras nós vemos that he never said anything que ele não falava nada, except that he heard his Father say it. e a não ser aquelas coisas que ele ouvia o Pai dizendo para ele, aí ele falava as mesmas coisas. So in this situation, Então nessa situação que nós vemos aqui, when the messenger came from Mary and Martha, quando aquele mensageiro veio enviado por Marta e Maria, no matter how briefly não importa o quão rapidamente isso tenha acontecido, Jesus paused to know the Father. Jesus fez uma pausa ali ligeira para entrar em contato, para estar em contato com o Pai, para conhecer a vontade do Pai. For a brief moment, Por um rápido momento, Jesus paused ele parou and thought toward God. e os seus pensamentos voltaram-se para Deus. We might say that he sowed toward God. Nós podemos dizer então que o próprio Jesus também semeou ali no Espírito, semeou em Deus. And this pictures for us, E isso então ilustra para nós I think, a very important aspect of our life. um aspecto muito importante da nossa vida. How to receive life. Como receber vida. How to know God in us. Como conhecer, como saber conhecer esse Deus que habita em nós. And that is by taking an expectant pause. Então, isso acontece quando nós fazemos essas pausas cheias de expectativa. A slight little delay. Uma parada muito rápida naquilo que nós estamos fazendo. To listen for Him. Para ouvi-lo. To feel for Him. Para senti-lo. To think toward Him. Para mover, direcionar os nossos pensamentos em direção a Ele. To allow for His thoughts to come in. Para permitir que os pensamentos dele se tornem parte do nosso To allow for pensamento. His feelings to come in. Para permitir que os seus sentimentos se manifestem nos Some of the nossos. fruit of the Spirit Alguns dos frutos do Espírito has to do with feelings. têm a ver com sentimentos. Joy and peace. A alegria e paz, por exemplo. And so Jesus paused, Então Jesus ele teve essa rápida pausa and that's how he knew to do nothing. e foi por isso que ele sabia que aquele era o momento de não fazer absolutamente nada. On purpose. Propositalmente. So when you feel the struggle on the inside, Então, quando você sentir esse conflito interior, no seu interior, rather than panic, ao invés de entrar em pânico, rather than do something quickly, ao invés de sair correndo fazer alguma coisa imediatamente, às sometimes vezes, a very good thing to do a melhor coisa a ser feita is to hit your own little pause button. é você apertar aquele botão da pausa Slight little delay. e fazer um pequeno atraso, parar um pouquinho ali. What this does, O que isto provoca, it causes you to sow toward the Spirit. te dá a oportunidade então de semear no Espírito. And we learned last time that sowing to the Spirit E nós aprendemos na última sessão que semear no Espírito means that you will reap from the Spirit significa que você vai colher também os frutos do Espírito. eternal life, Vida eterna. the life of God. A vida do próprio Deus fluindo em você. It's how often the life of Christ is formed in you. É assim, é dessa forma que frequentemente a vida de Cristo é formada em você. And you get to know God E você então passa a conhecer Deus. and be amazed. E você vai ficar impressionado. It's really wonderful. E vai ser uma coisa maravilhosa. Pausing in the conflict Então, fazer essa pausa no momento do conflito
And it doesn't just have to be in here. E não precisa simplesmente ser aqui no seu interior. It can be anything throughout your day. Pode ser em qualquer momento de qualquer coisa que esteja acontecendo no seu dia. It could be a conversation with someone. Pode ser talvez durante uma conversa que você esteja tendo com outra pessoa. It could be a phone call. Pode ser num telefonema, It could be talvez. driving in traffic. Talvez seja até no momento que você está dirigindo o seu carro no trânsito. It could be at the store. Pode ser que você esteja na loja fazendo compra. It could be at the office. Pode ser que esteja At work. acontecendo no escritório, no seu trabalho. Anywhere. Em qualquer lugar. A little pause Uma pequena pausa and thoughts toward God. Pausar e voltar os seus pensamentos para a pessoa Could de be, Deus. Father, what are you doing? Pode ser simplesmente você dizer, Pai, o que o Senhor está fazendo? Could be, Lord, what are you thinking? Pode ser, Senhor, o que o Senhor está pensando nesse momento? What do you think of this person? O que você pensa dessa pessoa? Do you have anything you want to tell me? Existe alguma coisa que o Senhor quer me dizer? Now, obviously, you'd want to do that quietly, É claro que você vai fazer essa pausa em silêncio no seu interior, likely even inside your mind. algo na sua própria mente. Or people will think you're really weird. Ou então as pessoas vão, se você fizer isso em voz audível, as pessoas vão pensar que você é uma pessoa meio louca. Now, perhaps for some of you that's too late, they already do. I don't know. Talvez para você pensa, opa, já foi, já fiz, então tarde demais. What this sets you up for O que isso então prepara para você, encaminha você, is to know God. é justamente esse tipo de atitude de pausar vai levar você a conhecer a Deus. This is the greatest thing in life. E esta é a maior coisa que existe na vida. And the highest goal you have E o alvo maior, o supremo alvo que você tem is to know Him. é conhecê-lo. And what you're doing is stimulating your appetite. Então, o que você está fazendo nesse momento você vai estar estimulando o seu apetite. It's like giving God an opening, Então, é como se você estivesse dando assim uma abertura, um espaço para Deus. a way He can fill an opening. É como se você desse um espaço para Deus naquele momento, o qual Ele possa então preencher. And if you look for a fruit of the Spirit, E se você procurar então um fruto do Espírito, love, joy, peace, patience, kindness, and so forth, amor, alegria, paz, gentileza e assim por diante, you'll be knowing God. você estará então no processo de conhecer a Deus. When you feel those things, Quando você preencher, quando você sentir essas when you coisas, hear something, quando você ouvir isso, that's knowing God. então isso tem a ver com conhecer Who's a inside Deus, you. que está dentro de você. Sometimes Às vezes, we've made hearing His voice the best thing there is. nós começamos a achar que ouvir a voz de Deus é a coisa mais fantástica que pode acontecer. And I love hearing God. E eu gosto muito de ouvir a It Deus. probably is my favorite thing. E de fato, é uma das coisas que eu mais gosto. But hearing God's voice, Mas o fato é que ouvir a voz de Deus, having His thoughts become very evident to you, aquela experiência que quando os pensamentos de Deus se tornam evidentes para você, is not more God não é mais Deus, than is feeling or receiving the fruit of the Spirit. não tem mais de Deus do que você às vezes simplesmente receber os frutos do Espírito Some people Santo. say they never hear God. Algumas pessoas falam assim, olha, eu nunca, jamais ouvi a Deus. But I'll ask them, Mas eu pergunto a elas às vezes, do you ever receive His peace? mas você alguma vez já recebeu da sua paz? Do you ever feel joy? Você alguma vez já sentiu alegria? Do you ever have self-control, seemingly from out of nowhere? Você já experimentou alguma vez, já teve a sensação de domínio próprio vindo, talvez como se fosse de lugar algum? And they'll say, sure. E eles falam, claro. Do you ever feel love? Você já sentiu amor alguma vez? Yes. Sim. That's God. E isso tudo é Deus. That's not less than God's voice. E isso tudo não é menos do que ouvir a voz de Deus. It's all God. Tudo isso é Deus. Does that make sense? Faz sentido isso? Yeah. Yes. And very important to know. Isso é importante que nós saibamos. So, indulging your desire for God Então, você experimentar o seu desejo, o desejo que você tem do próprio Deus. is the highest thing you can do. Então, a melhor coisa que você pode fazer é realmente extravasar esse desejo que você tem por A Deus. pause Uma pausa, então, in your day, em qualquer momento do seu dia, in a situation, em qualquer situação que in seja, the inner conflict, em qualquer momento de conflito interior. it sets you up to indulge God, to know Him. Então, essa pausa vai dar a você a oportunidade de provar um pouco, de experimentar um pouco de quem Deus é e conhecê-lo melhor. It's so much fun.
E é uma coisa muito gostosa de fazer. I love that. E eu gosto muito disso. But there's something that has kept us from this. Agora, existem algumas coisas que são como se fossem obstáculos que impedem que nós experimentemos isso. Satan Satanás, oftentimes convinces us com frequência, ele nos convence that rather than knowing God que ao invés de conhecer a Deus and having Him produce in us whatever He wants, e permitir que Ele produza em nós tudo aquilo que Ele deseja produzir, something else is better. que ele tenta nos dizer que há coisa melhor do que isso. And in general, that something else E geralmente esse algo melhor is the illusion of control. é a ilusão do controle. That we can fix something, make something happen, Que nós podemos consertar uma get situação, what we want, que nós podemos fazer com que alguma coisa aconteça, and not wait for conseguir God. o que nós queremos And not wait for God. e não esperar em Deus. And it's an illusion. E isso não passa de uma ilusão. We can never really control anything. Nós não podemos controlar coisa alguma. One of the reasons we go for control Um dos motivos pelos quais nós tentamos tanto ter o controle das coisas is because life hurts sometimes. é porque a vida nos machuca muitas vezes. Sometimes we get rejected. Algumas vezes nós somos rejeitados. Things don't go our way. Algumas coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem. Life doesn't work out the way we think it should. Às vezes a vida ela não funciona da forma como nós gostaríamos que ela funcionasse. And that's very difficult, E isso realmente é algo muito difícil. very painful. É muito doloroso. So the flesh Então a carne offers us a way to make the pain go away. A carne nos oferece uma maneira de fazer com que nós eliminemos a dor, o sofrimento. It might suggest here, drink this, Às vezes a carne vai chegar e falar assim, beba isto, eat that, coma tal coisa, look at that on the internet, olhe tal imagem na steal internet, this, roube tal objeto, get mad, fique furioso, irado com alguém. any number of things. Pode ser uma série de coisas. But that flesh is leading us from the Spirit. Então, mas o que acontece é que a carne, nesse caso, a nossa carne, está nos levando para longe do Espírito. But a pause toward God Então, uma pausa, quando nós fazemos essa pausa para nos voltarmos para Deus, interrupts that process. interrompe então esse processo da atuação da carne. It would be like in a boxing match, É como se fosse numa disputa de boxe, a referee jumping into the middle quando aquele juiz ele entra lá no meio e interrompe, and saying, stop, e ele fala, para, and then looking to the winner, to God. And then the referee saying, you win, what do you think? And then having that boxer win. E aí aquele juiz decide, não, esse aqui venceu, ele terminou. That's the picture. Então é mais ou menos isso que tem que In acontecer. the ring, there are 3 players. Então naquele ringue de boxe tem 3 pessoas atuando. And you E você, então, are sort of the referee. você é como se você fosse o juiz daquela And by luta. pausing things E ao fazer uma pausa and offering yourself to God, e oferecer a você mesmo a Deus, He then begins to do for you então ele começa a fazer por você what He loves. aquilo que ele ama fazer. And you will love as well. E você também vai gostar muito disso. So I want to look at some descriptions of the flesh. Então eu quero olhar com você rapidamente algumas descrições da carne. I've made up some names. Eu criei alguns nomes aqui. They're not biblical. Não são nomes bíblicos, They're por not exemplo. anti-biblical. Também não são nomes But they're- antibíblicos. They're descriptive words São palavras descritivas so you can see para que você possa ver how your flesh como que a sua carne, has kept you away from the Spirit. como é que a sua carne Losing. muitas vezes ela impede você de semear no Espírito, de voltar-se para o Espírito. These are sort of ingrained reactions. São reações já, digamos assim, muito bem instaladas dentro de nós. Things we do because we think this is all I know. Coisas que nós fazemos porque é o que nós conhecemos, é o que nós sabemos, imaginamos ser a verdade. But they are things that keep us from God who lives in us. Mas são coisas que impedem que nós tenhamos, digamos assim, acesso ou nos voltemos a esse Deus que vive dentro de nós. So these ways of responding or reacting Então essas formas de responder ou reagir are not us. não mostram quem nós somos. De verdade não revelam quem nós somos. It's fleshly. Tudo isso é da carne It's unhealthy for us. e não é saudável a nós. We don't want it anymore. E nós não queremos mais essas We want reações. God. Nós queremos Deus, Who nós lives queremos within. Deus. Sorry. Who lives within? Nós queremos o Deus, nós queremos contato com o Deus que habita dentro de nós. So, the first kind of flesh, O primeiro tipo de carne que eu vou falar coward flesh. é a carne covarde.
Another way of saying it in my country would be chicken flesh. No meu país seria assim, We're very scared. é uma carne assustada, ela morre de medo de tudo. I have this one. Eu tenho esse tipo de carne. This would be whenever there's an argument. Por exemplo, sempre que há uma briga, digamos, ou um conflito, uma discussão, When there's a difficult situation, quando existe uma situação difícil, your flesh a sua carne vai dizer para você, suggests get out of there. ela vai dizer assim para você, cai fora daqui, foge, Leave the room. sai da sala. This is too difficult. É muito difícil. Even if it isn't your argument. Mesmo que aquele problema não seja seu, Even if it isn't your situation. mesmo que não seja a sua situação, You'll feel it. você vai sentir isso. And your flesh will say, run. E você sente aquela situação e a carne diz, cai fora daqui, foge. And maybe we will. E talvez você vai fazer isso. One day, Um certo dia, some time ago, algum tempo atrás, my wife came home from work. a minha esposa chegou em casa, né? Ela tinha ido It had trabalhar. been a very hard day. E tinha sido assim para ela um dia muito And she difícil. was mad E ela estava meio brava. and tired. E ela estava cansada. And did I say she was mad? She was mad. E ela estava bem brava. She was really mad. Ela estava irritada. I could feel her when she came in the door. Eu pude sentir It just, que ela estava brava assim que ela entrou dentro de casa. Yeah. And my flesh suggested, get out. E a minha carne sugeriu para mim, olha, é melhor você cair fora daqui. So being the good Christian I am, Então, agora como eu sou um bom cristão, I left. foi exatamente o que eu fiz. Eu fugi. And for a moment though, Mas por um momento, no entanto, after I left the room, assim que eu saí do cômodo onde ela I estava, paused eu parei, fiz aquela pausa and I thought toward God. e eu voltei meu pensamento para Deus. Something like, Do tipo assim, well, God, she sure is mad. eu falei, Deus, ela está muito furiosa. That's sowing to the Spirit. Isso que eu estava fazendo, na verdade, era semeando no And Espírito. here's what I heard. E olha só o que eu ouvi. Go rescue your wife. Vai lá e resgata a sua esposa. What do I do? O que eu faço então? I had no new information. Eu não tinha informação nova nenhuma. So I just turned around, Eu simplesmente dei meia volta, walked back toward her, voltei para onde ela estava, kept thinking toward God. continuei mantendo meus pensamentos em I'm Deus. open, hello. E falei, Senhor, estou aberto, mostra o que eu devo fazer. And then I began to speak to my wife. E aí eu comecei a falar com ela. And God gave me the words as I spoke. E Deus me deu as palavras para eu falar para ela. And I said something like, E eu disse algo assim para ela. you are not of this world. Eu disse para ela, olha, você não pertence a esse mundo. You're an alien in it. Você é estrangeira nesse mundo. And this world has treated you E esse mundo trata você, tem tratado você harshly. de uma forma dura. It has rejected you. Esse mundo tem rejeitado você, Just as it did Jesus. assim como fez com Jesus. You have been identified Você foi identificada as an alien in this world. como uma estrangeira nesse mundo. But I can tell you Mas eu posso dizer para você, that you are one of the very best this world has. mas você é uma das melhores pessoas que existem nesse mundo. You're a holy woman, Você é uma mulher santa, a righteous woman, uma mulher justificada, in whom God lives. em quem Deus habita. He loves you perfectly. Ele ama você perfeitamente. And all of heaven recognizes E you todo o céu, todo o mundo celestial reconhece as você one of God's. como uma filha de And Deus. I love you very E eu much. te amo muito. And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? We had revival. Nós tivemos um avivamento naquele momento. She Ela, relaxed. ela simplesmente sentiu um alívio muito She grande. was built up in Christ. Ela foi edificada em Cristo And naquele we momento. loved and held each other. E então nós nos abraçamos. This was how the Spirit in me E isso então, essa é uma forma como o Espírito em mim put off the deeds of the flesh. então se despiu, lançou fora as obras da carne. It was His victory Foi então a vitória dele and my joy. e a minha alegria. I loved it. E eu simplesmente amei isso. This is not me. I don't have coward. I mean, I'm not coward. Veja, essa atitude de covardia, de querer fugir, não é quem eu sou. Eu não sou covarde, But my flesh is cowardly. mas a minha carne é covarde. But I don't like it. Mas eu não gosto da carne. I want God. Eu quero Deus. And I'm set up for Him. E eu estou voltado para Ele. Another kind of flesh. Outro tipo de atitude carnal Race car flesh. é a carne do tipo carro de corrida. This is a person, Essa é aquele tipo de pessoa, better said, this is the flesh of a person, ou melhor,
Deixa eu corrigir. Esta é a carne de um tipo de pessoa who goes very fast all the time, que sempre está correndo de um lado para o outro em muita velocidade. waiting upon the Holy Spirit. She waits or not wait? If they don't want to wait on the Holy Ou Spirit at seja, all. são pessoas que não querem, de forma alguma, ficar esperando pela atuação do Espírito Santo. Resting in Christ is a foreign language. They don't want anything to do with it. Então, esperar em Cristo para eles é uma língua estranha. Eles não querem ter nada a ver com isso. They have to go, 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 go. São pessoas que estão sempre se movendo de um lado para o outro. Everything for them is accomplishment. Tudo para eles tem a ver com desempenho, com realizações. Getting projects done. Realizar projetos. Checking off everything on their list. Sabe, riscar todas as listinhas daquilo que eles têm que They'll even fazer. check everything off on your list. E se deixar, eles vão até verificar se a sua lista está sendo cumprida. A way you can see that race car flesh is actually happening Uma forma de ver esse tipo de carnalidade do carro de corrida acontecendo na prática is that when this person gets sick and cannot work, é que quando essa pessoa ela fica doente e não consegue trabalhar, he or she feels guilty ele ou ela se sente muito culpado. badly. Ela se sente mal. They think they have to do things É. to be accepted or good. São aquelas pessoas que acreditam assim: eu tenho que fazer certas coisas para me sentir aceito, para me sentir bem comigo mesmo. It's a lie. E é uma mentira isso. Now the way to help them E a forma de ajudar essas pessoas is not to jump out in front of them and tell them to stop. não é pular na frente delas e falar pare. They will run you over. Elas vão atropelar você. They're se already você going fizer very isso. fast. Elas já estão se movendo rapidamente. You'll just be a speed bump. Você não vai passar de um quebra-molas para elas. So what you want to do Então o que você precisa fazer nessa situação is ask them questions. é fazer algumas perguntas para elas. What does God think about you? O que é que Deus pensa a respeito de você? Does God love you? Será que Deus ama você? What are some of God's feelings for you right now? Quais são os sentimentos que Deus tem por você nesse exato momento? If you just tell them to stop it, Se você chegar e falar para com essa correria, they'll think you think that they're the problem. eles vão achar que você acha que eles são um problema. But what you know is there's something against them. Mas o que você sabe é que há algo lutando contra essas And you want pessoas. to help them with their appetite for God. E você quer ajudá-las a, digamos assim, entrar em contato com a fome que elas têm de Deus. You can ask them, what does God think of you E você pode perguntar para elas: o que você acha que Deus pensa de você when you can't work? quando você não consegue trabalhar? What would he think of you if you took the day off? O que ele acharia, o que ele pensaria de você se você tirasse um dia de folga? Those are good questions. É uma boa pergunta. Another kind of flesh, Um outro tipo de carne bully flesh. é a carne metida a machão, digamos assim. This is a person, Esse é o tipo de pessoa, the flesh of a person, ou melhor, a carne desse tipo de pessoa, who stops arguments, que vai interromper qualquer tipo de discussão ends disagreements, e vai tentar dar fim a todo tipo de discórdia pela força. maybe not with their voice, Geralmente com a voz, com a palavra, não necessariamente batendo nas pessoas. you'll be afraid of them. E você passa a ter medo dessas They'll pessoas, dominate you. porque são pessoas dominantes. This isn't just once in a while that they do this. Não é assim, de vez em quando que essas pessoas This is fazem all isso. the time. É um comportamento constante. And you know E você sabe that you don't want to mess with bully flesh que você não quer se envolver com esse tipo de pessoa metida a machão, because they will mess with you. porque eles vão se meter com você. The cost is too great. E o custo é muito alto. Now this person Esse tipo de pessoa has learned to navigate through life aprendeu então a passar pela vida that he or she de forma que ele ou ela gets what he or she wants consegue tudo aquilo que ele ou ela quer, by causing people to be afraid of them. simplesmente fazendo com que as outras pessoas tenham medo dele ou dela. This isn't good for them. Isso não é bom para eles. You want to help them. Você quer ajudá-las. Ask God Peça a Deus to give you his feelings for these people, para que Ele dê para você his thoughts, que and tipo his de love. pensamento, que tipo de sentimento, que tipo de ideia que Deus tem acerca dessas You can even pessoas. ask God, what do you think of this person? Você pode até perguntar para Deus: Deus, o que é que você sente a respeito dessa pessoa? You want his heart for them. O que você quer fazer com isso é ter o coração de Deus para aquela pessoa. This is for God in you Isso, na verdade, é para que Deus atue em você and with you. e com você. You'll like it.
você vai gostar disso. Another kind of flesh, Outro tipo de carne whiner flesh. é a carne chorona. This is a person É aquele tipo de carne, who has been deceived into believing aquela pessoa que foi enganada e agora ela acredita that a whine or a whimper que se você sair chorando e choramingando por aí, gets him whatever he wants. ou seja, se eu ficar choramingando e chorar muito, eu vou conseguir o que eu quero. When a whine or a whimper works, Quando um choro, uma lamentação funciona, why would this person pause and wait for the Spirit to give them something? se isso funciona, por que essa pessoa então vai fazer uma pausa para ouvir o Espírito Santo? So they just whine. Então elas aprendem que se elas forem mimadas ou choramingonas, elas vão conseguir tudo que elas querem. Oftentimes this person believes Com frequência, essa pessoa crê that God is insufficient. que Deus é He insuficiente, will not give them what they need. que Deus não vai dar para elas o que elas precisam, He can't be relied upon. que Ele não é alguém de confiança. That's a tragic thing for them to believe. E isso é algo trágico. It ends up meaning they don't trust God. E significa então que elas não confiam em Deus. So they have to be God. Então elas têm que ser Deus, They have to get whatever they want. para conseguirem tudo aquilo que elas But querem. you know Mas você sabe muito that what they bem really want is God. que o que elas realmente querem é Deus. So you want to set them up to hunger and thirst for Him. Então você quer ajudar que essas pessoas tenham fome e sede de Deus. And that's a wonderful thing to do. E é uma coisa maravilhosa de ser feita. Another kind of flesh, Outro tipo de carnalidade happy flesh. é a carne feliz. This is a person Esse é o tipo de pessoa who believes que acredita that everything has to be happy around them. que tudo ao redor delas tem que ser feliz e contente. If you're not happy around them, Se você não está feliz perto they will delas, try to cheer you up. elas vão tentar alegrar você. Everybody's happy. Todo mundo tem que estar feliz. These are fun people to visit, São pessoas muito agradáveis de se visitar, but they're not very fun to live with, mas não são pessoas, digamos assim, não é muito gostoso viver com elas. because they will see to it that you're happy. Porque elas vão se empenhar para ter certeza absoluta que você vai estar feliz o tempo todo. Now, there's nothing wrong with being positive, Não há nada errado em ser uma pessoa otimista ou positiva. but this person has learned to navigate their days Agora, essas pessoas, elas aprenderam a lidar com a sua vida, passar pelos dias delas, by being positive sendo positivas. and not by depending on God. Elas aprenderam a viver a partir da sua atitude positiva e não da sua dependência de Deus. It's a performance they're putting on Na verdade, é um desempenho que elas estão manifestando, rather than a life they're receiving. ao invés de ser uma vida que elas estão recebendo de Deus. I'll be positive. Eu vou ser positivo? Everybody likes that, Todo mundo gosta disso, but they won't know God. mas são pessoas que não conhecem a Deus. So these people sometimes don't get helped E essas pessoas, tragicamente, acabam não recebendo ajuda because they're nice to be around, porque são pessoas bacanas e todo mundo pensa que elas estão resolvidas. but they're not knowing God. Mas elas não estão aprendendo a conhecer a Deus. And you want to help them. E ninguém vai ajudá-las. Another kind of flesh, Outro tipo de carne rescue flesh. como é que seria isso aqui? É a carne que quer resgatar tudo e todos. These are people that when they hear about a need, São aquelas pessoas que quando ouvem falar acerca de uma they necessidade, immediately respond. imediatamente elas respondem. They have to rescue. Elas têm que ir lá resgatar, ajudar, resolver o problema. But the problem is, O problema, no it entanto, may be that God is doing something pode ser que Deus esteja fazendo algo in light of the need going on, em relação àquela necessidade que está acontecendo, that if that person jumps in there and fixes it, e pode ser que essa pessoa que quer resgatar, ajudar, ela salta naquela situação e resolve e soluciona o problema, then that person will be fixed, but they won't know God. o que vai acontecer? Essa pessoa, com essa atitude, vai interromper aquilo que Deus está tentando fazer na vida daquela outra pessoa através daquela dificuldade que ela está enfrentando. An example. Um exemplo. If someone calls you on the telephone Imagine que alguém chama você no telefone, liga para você and tells you about all their troubles, e começa a contar para você todos os seus and problemas. there are many, 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 E imagine que tem muitos on problemas. and on and on it goes. E um problema atrás do outro. When they stop speaking, E quando elas param de falar, what should you do? o que você deveria fazer? Commonly,
geralmente o que as pessoas fazem, we've been taught to do something good, a gente foi ensinado a sempre tentar fazer alguma coisa boa pelas make them pessoas. feel better. Faça com que eles se sintam melhores. Tell them to hope. Diga para que eles tenham Tell esperança. them you'll pray for them. Diga para eles, eu vou orar por você. But how do you know that's what you should do? Mas como é que você sabe se isso é o que você deve fazer? What you want to do in light of their need O que você precisa fazer em relação à necessidade daquela pessoa is sow to the Spirit. é semear no Espírito. Listen for God. É primeiro, antes de falar qualquer coisa, é ouvir a He Deus. may tell you something. Pode ser que ele vai falar algo para He may você. say, shh, don't do anything. Ele pode chegar e falar assim, não fala nada. I'm doing something. Eu estou fazendo algo. Leave this alone. Deixa isso quietinho. Leave Lazarus in the tomb. Deixa Lázaro lá na Don't- sepultura dele. Don't go yet. Wait a while. Não é para ir lá ainda. Deixa quieto, ainda não. Doesn't mean you don't do anything. Isso não significa que você não faz absolutamente Unless nada. God doesn't want you to do anything. A não ser que Deus de fato não queira que você faça nada. See how this goes? Você está vendo como é que acontece? You're wanting to know God. Você está querendo, o seu alvo é conhecer a Deus. And this is one way you get to know Him. Então essa é uma forma pela qual nós o conhecemos. Listening for Him. É ouvindo a Deus, Feeling for Him. sentindo In Deus, situations. naquelas In situações, inner conflict. dentro de um conflito interior, In conflict around you. em conflitos ao seu redor. You begin to get to know God. Você começa então a conhecer a Deus. Another kind of flesh. Outro tipo de carne. Barbie flesh. A carne do tipo Barbie. These are people who believe Essas são pessoas que acreditam that they have to look perfect, que elas têm que ter uma aparência their perfeita. best at all times. Elas têm que ter uma aparência perfeita o tempo todo. If they were to go out early in the morning, Vamos imaginar que um dia elas têm que sair de casa bem cedo de manhã. just to get a newspaper, Quem sabe para ir na loja lá comprar um jornal. they would dress up, put their makeup on, look perfect. São pessoas que vão se arrumar todas e vão pentear o cabelo e vão colocar maquiagem e sair toda arrumada. Because someone might see them. Porque vai que alguém me vê lá na rua. They have to look their best. Essa pessoa tem que estar sempre com a sua melhor aparência possível. Life is a sort of parade for them. Veja, a vida para eles é como se fosse um desfile constante. Always people noticing them. Sempre prestando atenção nas pessoas que estão observando-a. But this is a very difficult thing on them. Mas é algo muito difícil, muito pesado para You elas. can help them by loving them. Você pode ajudá-las, então, de que forma? You Amando-as. can help them by talking about weaknesses. Você pode ajudá-las falando a respeito das fraquezas. Because as Paul said in Philippians chapter 3, Porque como Paulo disse não. em 2 Filipenses, Corinthians 2 Coríntios 12, that weakness, as fraquezas, his inabilities, as nossas his incapacidades, hardships, as nossas his dificuldades, trials, as nossas dificuldades, his persecutions, people were against him. as perseguições que Paulo enfrentou, tudo Those are isso the times he knew God. foram naqueles momentos difíceis, foi exatamente naqueles momentos que ele pôde conhecer e provar e aprender a conhecer a Deus. He at one time didn't like any of those things, Veja, ele não teve prazer naquela situação difícil, but he came to find out that that's when he got to know God. mas ele descobriu que era justamente naqueles momentos difíceis que ele aprendeu a conhecer a Deus. One more, Só mais uma. good person flesh. Outro tipo de carnalidade aqui é a pessoa boazinha. This is a hard one. It's a difficult one. Esse tipo de carnalidade não é muito difícil, não é muito fácil para ser detectada. It's difficult to see because A dificuldade de detectar esse tipo de carne é o seguinte: who doesn't want to be nice? quem é que não quer ser bonzinho? Who doesn't want to be around people who are nice? Quem é que não quer estar perto de pessoas bacanas? But niceness Mas o fato de uma pessoa ser legal, bacaninha, can become a way of living, pode se tornar um estilo de of vida. navigating. Pode ser uma forma de lidar com a vida. Always nice. Eu vou sempre ser uma pessoa bacana e boazinha com todos. They're not passionate about much about anything. Sorry? They're not passionate. São pessoas que não demonstram paixão, digamos assim, entusiasmo por coisa alguma. They don't get mad. São pessoas que nunca ficam irritadas. They're not very glad. Também são pessoas que nunca ficam muito alegres com nada. They're just good. São pessoas boas. Now again, doing good is a good thing, Veja, fazer o bem é uma coisa boa. but these are people that if they're not good all the time, Mas essas são pessoas que, se elas sentem que elas não são boas o tempo todo,
They will believe that they've failed everyone in the world. Elas vão começar a acreditar que elas fracassaram com relação a tudo nesse mundo. That the world is depending upon their goodness. E elas acreditam que o mundo depende da sua bondade, do fato de elas serem pessoas Their boas, niceness. do fato de elas serem pessoas legais e bacanas. I have this kind of flesh. Eu tenho esse tipo de carne também. I was being good much of my life. Boa parte da minha vida eu passei tentando ser uma pessoa boa. And as I said in the first session, E como eu disse no primeiro estudo que fizemos, when I realized I was actually very angry at times, quando eu percebi que eu tinha um problema sério com a ira muitas vezes, but was covering it over mas eu estava acobertando o meu with problema, niceness, e como é que eu cobria o meu problema? Com essa aparência de bondade. I realized I was working very hard, Eu percebi então que eu estava me esforçando muito, and God was not asking me to do that. e Deus simplesmente não estava pedindo a mim que eu fizesse aquilo. He was not telling me to the contrary, Ele não estava dizendo que eu deveria fazer o oposto. just be mean, Ralph. Ele falou, Ralph, basta você ser você. That's not the answer. Sorry. You don't do the opposite. Desculpe, não era o fato de eu me tornar uma pessoa maldosa. Fazer o oposto não seria a resposta. It's just you want to know God. A resposta seria, trate de querer conhecer a Deus. And for me to ignore my flesh, E para mim, a atitude de querer ignorar a minha carne, or to pretend I didn't have flesh, ou então de fingir que eu não tinha uma because I carne, was just nice all the time, porque eu simplesmente tentava sempre ser uma pessoa bacana, boa o tempo todo, that became a way of living for me. então isso se tornou um estilo de vida para mim. And I didn't need God. E de fato, esse estilo de vida demonstrava que eu não precisava de Deus. And I didn't get God to do anything. E eu também não permitia que Deus tivesse chance de fazer qualquer coisa em mim. My flesh was leading me to a performance. A minha carne, então estava me levando para essa atitude de desempenho o tempo todo. And I wondered why I was tired a lot. E eu pensava, puxa vida, por que eu estou sempre tão cansado? I wondered why some people didn't recognize how good, how nice I was. E às vezes eu pensava assim, puxa, por que algumas pessoas não notam o quão bacana, o quão legal eu sou? And I wondered why some people didn't treat me the way I treated them, nicely. E às vezes eu pensava assim, puxa, por que algumas pessoas não me tratam de uma forma legal como eu as trato? And what I realized, what God showed me, E o que Deus me mostrou, o que eu percebi, was I was performing é que eu estava simplesmente desempenhando. to get something. Eu estava fazendo tudo aquilo com o objetivo de conseguir algo em troca. People's approval, Eu estava tentando obter a aprovação das pessoas. benefits from people who would like me, Eu tentava obter então benefícios de pessoas que viessem a gostar de mim. and also to avoid pain. E eu também estava tentando evitar qualquer tipo de sofrimento ou dor. It was a way I tried to control my days. Então era uma forma de controlar, era uma forma de tentar controlar a minha vida. If I was nice, if I was good around you, Se eu sempre fosse bacana, legal, perto de você, the odds were good that you'd be the same way to me. com certeza você agiria da mesma So I forma was comigo. earning your performance. Então eu estava, ao ser bonzinho com você, eu estava de certa forma influenciando o seu comportamento em relação a It mim. was actually quite manipulative. Então não deixa de ser uma forma de manipulação. I didn't want to take the risk of being hurt or rejected. Porque eu não queria correr o risco de ser ferido ou de ser rejeitado. But by hitting my pause button, Mas quando eu aprendi então nessa situação que eu poderia apertar o botão da pausa, I don't have to be nice here. eu não preciso ser bonzinho, I don't have to be good. eu não preciso ser I bacaninha, don't have nada. to be anything. Eu não preciso ser I nada. want to know God. Agora eu quero conhecer a Deus. That's what I want, God. Deus, é o que eu quero agora, Deus. I began to find Him Eu comecei então a descobri-lo in me. em mim mesmo. Let me finish with this. Vamos terminar então com isto. Let's imagine Vamos imaginar então, that you were going to go evangelize in a very bad city, imagine que você vai fazer evangelismo numa cidade terrível. full of bad people, E essa cidade está cheia de pessoas terríveis. really bad. Pessoas muito más. Well, let's say that you knew about this, you were going to have to go to this town. No one knew Jesus. Então imagine que você sabia disso tudo, que você tem que ir para esse vilarejo e ninguém naquele vilarejo conhece Jesus. But you had 2 months to prepare. Mas você tem 2 meses para se preparar para essa aventura. What would you do? O que você faria? How would you prepare? Como é que você se prepararia para esse desafio? Would you plan escape routes out of the city if it got bad?
você iria ver, peraí, deixa eu ver onde é que estão as saídas da cidade caso a coisa fique feia. Would you make sure you had plenty of food to give people so they'd like you? Talvez você fosse pensar assim, já sei, eu vou com bastante suprimento de comida e eu vou distribuir bastante comida para as pessoas e aí elas vão gostar de mim. In other words, how would you approach them to get them to listen? Então, em outras palavras, como é que eu vou abordar essas pessoas para que elas ouçam o que eu tenho de dizer a What would be elas? the strategy? Qual seria a sua estratégia? Well, this is what happened to the Apostle Paul. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. He went to the city of Corinth, Ele foi para uma cidade chamada Corinto, which in that day was one of the worst cities around. que naqueles dias era uma das piores cidades que existiam. They were guilty of everything bad. E aquele povo era culpado de tudo quanto é coisa ruim que não presta. Mention it, you think about it, they did it. Olha, seja lá o que for que não presta, aquele povo fazia. Failure everywhere. Fracassavam em todas as They were of formas. the worst sort. E da pior forma possível. And Paul was called to go and evangelize them. E Paulo foi chamado a ir para aquela cidade para evangelizá-los. And here's what Paul did. E veja só o que Paulo fez. He writes in 1 Corinthians chapter 2, Em 1 Coríntios, capítulo beginning in 2, verse 1. começando no versículo 1. When I came to you, brothers, I did not come Quando eu cheguei até vocês, irmãos, eu não cheguei, não me aproximei de vocês. I didn't come with eloquence or superior wisdom, Eu não cheguei com eloquência ou com sabedoria superior, as I proclaimed to you the testimony about God. à medida em que eu proclamava o testemunho de Deus. For I resolved to know nothing while I was with you, Porque eu resolvi não saber coisa alguma enquanto eu estivesse com vocês, except Jesus Christ exceto Jesus Cristo and Him crucified. e Cristo crucificado. Think of it. Pensa nisso. I just wanted to know Jesus when I was with you. Eu só queria conhecer Jesus, só queria ter consciência de Jesus enquanto eu estava And com that He'd been vocês. crucified. E consciência do Cristo crucificado. And then he says in verse 3, E no versículo 3 ele diz o seguinte: I came to you in weakness and fear, eu vim ao meio de vocês então na minha fraqueza e no meu temor, and with much trembling. e com muito tremor. My message and my preaching E a minha mensagem e a minha pregação were not with wise and persuasive words, não foram feitas com palavras sábias e persuasivas, but with a demonstration of the Spirit's power, mas com uma demonstração do poder do Espírito, so that your faith might not rest para que a sua fé não fosse depositada on man's wisdom, but Nessa- on God's power. na sabedoria de homens, mas sim no poder de I Deus. remember thinking, E eu me lembro de pensar, what's wrong with eloquence? o que é que há de errado com eloquência? What's wrong with superior wisdom? O que é que há de errado com sabedoria superior? What's wrong with persuasive words? E o que é que há de errado com palavras persuasivas? I mean, don't you want to present a good argument? Ué, você não quer apresentar um bom argumento? Not Paul. Não, Paulo. Paul wanted to know Jesus right in their midst. Paulo queria conhecer Jesus no meio daquele povo. God who was in him. Paulo queria estar em contato com o Deus que estava nele. If Paul had God Se Paulo tinha então Deus and knew him, e o conhecia, what would he lack? What would he lack? como é que ele iria agir? He had God. Ele tinha Deus nele. And God knew everyone he was going to come in contact with. E Deus já conhecia cada ser humano com quem Paulo interagiria naquele So by lugar. wanting to know God, by pausing and sowing to the Spirit, Então, por desejar conhecer Deus, por estar disposto a fazer essa pausa e semear no Espírito, he himself was satisfied o próprio Paulo então foi satisfeito and secure e se sentiu seguro no conhecimento de and Deus. loved E se sentiu amado and comforted e foi confortado and guided. e foi guiado. He had everything in the one thing. Ele tinha tudo nesta uma coisa. He had God. Ele tinha Deus. And he was set up to know him E ele estava disposto a and conhecer. to find his delight E ele estava disposto a descobrir o deleite de amongst Deus. all these heathens and pagans. E conhecer e desfrutar de Deus no meio desses pagãos, no meio desse povo que não tinha Deus. By knowing and enjoying God in him. Ao conhecer Deus que já habitava nele e ao curtir Deus e apreciar Deus, desfrutar de Deus na vida dele, God with him. sabendo que Deus estava nele, So perfect. de uma forma tão So perfeita, tão capaz. And Paul wanted to keep in mind E Paulo queria também manter em mente that Jesus had been crucified. que Jesus havia sido Why would he want to do crucificado. that? Crucificado. Mas por que Paulo queria fazer isso? Because if Jesus had been crucified for the sins of the world, Porque Cristo havia sido crucificado
pelos pecados do mundo. then no one in Corinth Então, se isso era verdade, ninguém lá em Corinto, had to pay the price for their own sins. ninguém naquela cidade precisaria pagar o preço pelos seus próprios Jesus pecados. already had. Porque Jesus já tinha pago. All gone. Todos os pecados já estavam All perdoados. Já estava tudo So concluído. imagine Paul's thoughts when he saw the Corinthians. Então imagine os pensamentos de Paulo quando ele viu aquele povo lá em Corinto. He would know God. Ele, Paulo, ali em contato, conhecendo a Deus dentro dele, He would feel or receive the fruit of the Spirit. ele recebia então, a partir desse conhecimento, ele experimentava, provava o fruto do Espírito, And he would know that everyone there e ele então poderia ficar sabendo, experimentar que todos que estavam ali, was loved intensely by God. que cada pessoa com quem ele tivesse em contato, era intensamente amada por Deus. Wouldn't that be wonderful? Que coisa maravilhosa. Yeah. This is what Paul wrote in Romans 7:6. Foi isso que Paulo escreveu em Romanos 7, versículo 6. This is the new way of living. Essa é uma forma nova de se viver. He wrote this. Ele escreveu o seguinte, Verse 6. versículo 6. But now by dying to what once bound us, Mas agora, morrendo para aquilo que uma certa vez nos aprisionou, we have been released from the law, nós fomos libertos da lei, so that we serve in the new way of the Spirit de forma que hoje nós servimos no novo caminho do Espírito and not in the old way of the written e code. não no velho caminho da letra. This is when Paul wrote, So I say, Foi quando então Paulo escreveu as seguintes this is palavras. Galatians 5:16. Gálatas 5,16. Live by the Spirit, Vivam pelo Espírito, and you will not gratify the desires of the flesh. e vocês não gratificarão os desejos da carne. This is one way how to do it. E essa é uma maneira de fazer It's a way isso. that you can do it. É uma maneira pela qual você pode fazer Christ isso. in you, Cristo em você, the hope of glory, a esperança da glória, all that you want. é tudo o que você deseja. The love, the life, the grace, O amor, a vida, a graça, everything, your highest desires tudo, os seus mais altos are desejos, all met in Him. todos são cumpridos e preenchidos nele. Amen. Amém?